Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os climas da África. Vamos ver que existem vários tipos de clima. Muitos pensam que toda a África é muito quente, só tem deserto, só tem savana, mas vamos ver que não é bem assim como muitos dizem. A professora Luísa e eu vamos conversar sobre esse assunto para vocês, turma do 8º ano. Isso mesmo, professor Rodrigo. A África é um continente de grande proporção territorial e isso faz com que haja uma grande variabilidade climática. Essa variabilidade vem da diferença de latitude no continente, em que o Sol incide de diferentes maneiras ao longo do território. Aqui no mapa, podemos ver melhor essa distribuição climática ao longo de todo o continente africano. Ao norte e também no extremo sul, temos a presença do clima mediterrâneo. No mapa, ele está representado pela cor marrom. Na sequência, representado pela cor amarela, temos o clima semiárido. E na cor laranja, a representação do clima desértico, que justamente é onde estão presentes os desertos do Saara, da Namíbia e do Kalahari. Nas porções centro-sul, representado pela cor rosa, temos o clima tropical. E bem no centro da África, representado pela cor vermelha, temos o clima equatorial. Por fim, nas áreas em verde, temos a presença do clima temperado. Primeiro nós vamos conversar sobre o clima equatorial. Bom, como vimos lá no mapa climático, um dos climas predominantes é o equatorial. Essa palavra equatorial vem de Equador, porque esse tipo de clima situa-se perto da linha de Equador. E esse clima é quente e úmido e por isso chove muito. Olá, a precipitação é muito grande, chega até mesmo a 3.000 milímetros por ano. O que acontece nesse clima? Uma grande formação de nuvens, o ar sobe nessa região equatorial por causa da baixa pressão atmosférica. E a vegetação transpira bastante, pegando a água desses rios, pois é uma região onde tem muitos rios, muita água, e encontramos então muita água fluvial. Junto com a evaporação dos rios e a transpiração das árvores, tem-se muita chuva, e por isso é quente e úmido, e por situar-se numa região muito quente. O clima tropical está presente em grande parte do continente africano, sobretudo nas porções central e sul do continente. São nas regiões de clima tropical que se formam as savanas, uma vegetação herbácea de gramíneas e pequenos arbustos. As temperaturas médias são altas, com verões chuvosos e invernos secos. Isso porque essas áreas sofrem com as zonas de alta pressão que se formam. Pessoal, agora vamos conversar sobre o clima desértico. Muito interessante. A principal característica desse clima é pouca umidade, chove muito pouco, menos de 300 milímetros por ano, como vocês podem ver ali. Podemos definir 3 tipos de deserto: o rochoso, o de areia e de wades. Aqui vemos nas figuras, no Egito, um wadi, deserto rochoso lá no Marrocos, e deserto de areia, formado por causa do vento em contato com as rochas. O que acontece? O ar desce na região do Saara em vez de subir, então fica difícil de formar-se nuvens. Chama-se alta pressão, o tempo é firme, então por isso não tem precipitação, não tem chuva. Há desertos que se formam também por causa das correntes marítimas frias. Se a água é fria, não evapora, não formam-se nuvens e por isso não se tem chuva, como acontece no deserto do Kalahari, né? As regiões de clima semiárido têm basicamente as mesmas características das regiões de clima desértico. A diferença é que o índice pluviométrico não é tão baixo e chove de forma escassa e irregular. Nessas áreas, encontramos uma vegetação chamada de velde. Ela se forma em espaços abertos e planos, parece um pouco com a savana, mas tem suas diferenças justamente devido à diferença de chuvas da região. Já o clima temperado, que tem como característica a presença de estações bem demarcadas ao longo do ano e o verão mais seco e o inverno mais chuvoso, tem pouca ocorrência no continente africano, estando presente em locais de altitude mais elevada, como por exemplo a Etiópia, o Planalto da Etiópia. Pessoal, outro tipo de clima muito interessante encontrado na África, mas
acontece apenas na África do Sul e um pedacinho da África do Sul, é o clima mediterrâneo. Quais são as características desse clima? Os verões são secos e os invernos são úmidos. Por que isso acontece? Porque durante o verão, por essa região estar distante do Equador, não recebe a umidade tropical e equatorial, como acontece em vários outros lugares. E daí o verão fica seco. E já no inverno, o inverno é úmido, por estar distante do Equador, estar um pouquinho mais perto da região polar, recebe a umidade daquela região no inverno, por isso o inverno é úmido. É invertido do que acontece aqui no Brasil, onde o verão é úmido e o inverno é um pouquinho mais seco, aqui na nossa região sul. E algo em comum das regiões mediterrâneas é a produção de vinhos, como acontece na África do Sul, acontece na Califórnia, num cantinho da Austrália. Dentro desse tipo de clima mediterrâneo, encontramos uma vegetação chamada bosques e arbustos, e na África do Sul se chama fynbos, como vemos aqui na figura, com pequenos arbustos e vegetação pequena. Esses dois mapas são muito legais para a gente perceber a relação entre o clima e a vegetação. Desse lado, temos o mapa do clima e desse lado, o da vegetação. Percebam que as faixas climáticas coincidem com também as formações de vegetação, como por exemplo essa área em vermelho, que representa o clima equatorial e, como mostrou o professor Rodrigo, é onde se forma a Grande Floresta do Congo, que é uma floresta equatorial. Já nas áreas em rosa, onde a predominância é de clima tropical, é que encontram-se as savanas. Nas áreas de semiárido, representadas pela cor amarela, e mais especificamente na área da porção desse clima na região sul da África, é que temos a ocorrência da vegetação falada anteriormente, que chamamos de veld. Muitas vezes se generaliza e chamam essas áreas de vegetação de estepe, mas ela tem esse nome específico por ter características específicas encontradas apenas no continente. Bem, pessoal, aqui temos um slide no qual vemos o continente africano na temática de precipitação. Podem notar que bem no meio aqui da África, bem no meio, encontramos onde está o clima equatorial, onde tem mais chuva. Quanto mais escuro, mais chuva tem, né? Toda essa região do centro da África, principalmente. Já essa região mais clara é do Saara lá em cima, né? Se vocês notarem bem, lá em cima, região do Saara, onde tem baixa precipitação abaixo de 300 milímetros. Quanto mais claro nesse mapa, menos chuva tem nessa região. E aqui embaixo, no Kalahari, notem aqui que interessante, pouca chuva também, a região de deserto. E já aqui em Madagascar, podemos notar que na parte leste de Madagascar tem bastante chuva e na oeste bem menos chuva. Essa aula é um oferecimento do projeto Residência Pedagógica da Geografia da Universidade Federal do Paraná. Obrigada por assistirem e até a próxima!